estamos vivenciando. Meu nome é Valquíria Palma, faço parte do grupo GESCOM, Grupo Espírita Senhora da Conceição, Pirapora, Minas Gerais. A nossa casa, ela oferece palestras todas as segundas-feiras, palestras públicas às 20 horas. E dentro dessas palestras, nós trabalhamos com temas centrais durante no mês e subtemas durante as semanas que correspondem àquele mês. Nós temos agora no mês de junho o tema central Consciência Humana, onde nós vamos falar das leis naturais. Hoje nós vamos dar sequência falando de lei de sociedade, ninguém progride sozinho. Para o estudo da noite, eu utilizei como bibliografia para as pesquisas o Livro dos Espíritos. Ele vai estar muito embasado no Livro dos Espíritos e numa palestra de Simão Pedro, um orador espírita. Então nós vamos iniciar fazendo uma oração, rogando a espiritualidade e todos aqueles que nos acompanham nesse momento, as emanações de paz, de luz e de energia, para que possamos internalizar o que será dito nessa noite e que possamos colocar em prática. Que todos os nossos mentores da nossa Casa Espírita GESCOM venham ao nosso encontro para que possamos fazer dessa noite uma noite de alegria, de aprendizado com o Mestre Jesus, para que possamos ser melhores do que já somos. Que assim seja. Então, antes eu já inicio agradecendo. Eu começo agradecendo. Agradecendo a todos aqueles que convivem comigo. Os meus familiares, a minha família. Agradeço meus amigos de trabalho, do meu setor de trabalho. Agradeço os companheiros de doutrina do GESCOM e das demais casas espíritas com os quais também eu tenho essa vivência. E todos os amigos, companheiros de modo geral, pela paciência com quem me recebe, pela paciência comigo, pela ternura, por tudo que vocês, como vocês me tratam, porque a gente sabe que conviver é um desafio. E vocês, eu tenho recebido muito esse carinho com as pessoas com as quais convivo. Agradeço pela convivência fraterna e peço desculpa pelas vezes que a nossa convivência não foi tão prazerosa, por atitudes, por não ter vivenciado essa lei como se deve, como Jesus nos ensina. Mas muito obrigada. Estamos aí para aprender. E essa noite, então, a gente pretende estudar um pouquinho mais, né? Para a gente fazer melhor ainda, a nossa convivência ser melhor ainda. E nós começamos, então, dizendo que nós somos seres gregários, ou seja, nós vivemos em sociedade. Nós somos pessoas que vivemos em comunidade. E dessa vivência em comunidade, nós temos leis humanas, que são leis mutáveis, e as leis naturais, que são imutáveis e eternas. E mais a gente pergunta, mas para que servem essas leis? As leis, elas servem para garantir direitos e deveres. E a gente entende que direitos e deveres, eles têm uma estreita relação. Quando eu cumpro o meu dever, eu estou assegurando um direito meu e de outra, e vice-versa. Então, olha bem, eu estou garantindo, quando eu cumpro o meu dever, eu estou garantindo um direito meu e de outrem, e vice-versa, para que nós possamos ter uma convivência mais harmoniosa entre os semelhantes. Então, é sempre nessa relação de direitos e deveres. E as leis naturais? Kardec perguntou, o que se entende por leis naturais? Olha só a beleza dessa resposta. Leis naturais são as leis de Deus, são as leis divinas.
é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós temos aí já o nosso caminho de felicidade. Nós somos criados para sermos felizes. E olha o que eles nos respondem. É a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer e não fazer, e só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós estivermos nos sentindo angustiados, quando nos sentimos meio perdidos, é porque nós desviamos dessa lei. E diante disso tudo, olha só que já desse caminho traçado, desse direcionamento, dessa beleza que nós temos que nos indica esse caminho de felicidade, nós nos perguntamos, mas onde está essa lei? Onde então, já que é o caminho da minha felicidade, onde eu posso encontrá-la? E aí a gente vê que as leis divinas, a lei de sociedade é uma das leis divinas. Nós temos também a lei de igualdade, a lei de sociedade, de liberdade, de progresso, trabalho, de adoração, reprodução, conservação e destruição. E ainda a lei de justiça, amor e caridade. Essas são as leis divinas, eternas e imutáveis. E elas se encontram na terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais. Então, olha só, é um privilégio apenas dos espíritas, nós espíritas, de termos acesso a essas leis? Então nós não estaríamos falando do Deus de amor e justiça. Como que ele dá a conhecer somente os espíritas essas leis? E Kardec pergunta aos espíritos, mas onde está escrita essa lei que pode me levar, essas leis que possam me levar à felicidade, que é a única maneira de eu ser feliz, conhecendo-as? E a resposta foi, na consciência. Então não é privilégio de espírita conhecer as leis de Deus, é de todo ser que vive, ele que foi criado, ele tem essas leis na sua consciência. Tanto é que quando nós, às vezes, nos perdemos, nos desviamos dessas leis, a gente logo, nós temos logo um insight, que alguma coisa não está bem, que nós temos que fazer o caminho de volta. Então nós temos a nossa consciência que nos alerta de que não estamos bem. E se essa lei está em nossas consciências, né, está em nós, nas nossas consciências, como nós vamos... seria então tranquilo da gente vivenciar, de saber, já que está dentro de nós. E como que podemos ver como estamos trabalhando essas leis. A sociedade, ela é o reflexo de cada um de nós dessas leis, da vivência dessas leis. Porque nós sabemos que tudo é primeiro comigo e se reflete no exterior. Tudo é primeiro individual e se faz no coletivo. Então é só a gente observar a sociedade que nós vamos ver como nós estamos trabalhando essas leis. E nós vemos que esses reflexos é o que cada um faz. Ou melhor, age de acordo com o nível de compreensão dessas leis. Então a sociedade é esse reflexo de como cada um de nós faz, ou melhor, como cada um de nós agimos de acordo com o nível de compreensão dessas leis. Quanto maior comunhão com Deus dessas leis, nós vamos cada vez mais fazer uma sociedade melhor. Tá, muito bem. Então, olha só, nós já entendemos aqui que a lei de Deus, ela é única
para a nossa felicidade. Que somos infelizes, só somos infelizes quando dela nos afastamos. Todo mundo tem acesso a essas leis que estão em nossas consciências. Mas Kardec ainda assim quis saber como o jeito prático e eficaz de se melhorar nessa vida. Olha só, ele não quis, ele pergunta aos espíritos: olha que bom que eu já tenho esse caminho, mas não tem um jeito prático, um jeito simples, um jeito eficaz, um jeito que dê resultados rápidos para que eu possa melhorar nessa vida? E a resposta nós espíritas bem sabemos, e agora eu compartilho para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, de entender o que foi respondido a Kardec. A resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha só. Gente, isso é muito bom, porque se as leis estão em mim, em minha consciência, basta que eu me conheça, para que eu possa cada vez mais trabalhar a minha felicidade. Vai de encontro com o que Jesus nos disse: o reino de Deus se encontra dentro de cada um de nós. Então aí a gente vem entendendo que nós devemos, então, através desse conhecimento, ele vem através da autorreflexão. Nos conhecer através de uma reflexão diária das nossas atitudes, dessa nossa relação com o outro. E nós sabemos que as convivências, ela é trabalhosa, ela exige, né, nós temos convivências de várias, né, convivências felizes, harmoniosas, tranquilas, mas também nós temos aquelas convivências que às vezes nós precisamos um pouquinho mais de atenção e de cuidado. Então nós podemos até dizer, se é através da convivência, ninguém progride sozinho, nós podemos dizer que a convivência é uma escola bendita. Então, convivência, escola bendita. É aquela que vai me proporcionar, possibilitar analisar a mim mesmo pelas minhas reações, pelas ações do outro. Então, olha só, vou repetir. Analisar a mim mesmo pelas minhas reações, pelas ações do outro. Então, é sempre eu. Eu, com as minhas atitudes, quando eu estou nessa relação com o outro, que eu posso me analisar através da convivência. Daí a gente vê que a lei de sociedade, ela nos ensina que ninguém progride sozinho. E nessa convivência, a gente vê, muitas vezes, nessas perguntas, como a gente já começa, né, a levantar aqui esses questionamentos, nós poderemos nos perguntar: como me olhar na sociedade? Na convivência? Como sou com estranhos? Quem sou eu? A gente chega a perguntar quem sou eu, porque às vezes parece que nós somos uma multidão de pessoas dentro da gente. De tantas convivências em casa, no trabalho, no grupo religioso, com os amigos, no lazer, parece que a gente até se perde, né, nessas convivências de saber quem sou eu. Por que com o estranho eu trato bem e com o íntimo eu trato com diferença? Às vezes alguém já ouviu essa expressão. Às vezes, ou até já escutou, já ouviu, né, a expressão, quando alguém não nos cumprimenta, aí a gente às vezes fala assim: ué, por que você não me cumprimentou? Você dormiu comigo? Olha só, dentro dessa expressão, culturalmente, se nós formos analisar, nós vamos entender que quanto mais íntimo nós somos desleixados uns com os outros. Então, aquela pessoa que eu estou convivendo ali, eu não tenho que cuidar? Eu posso fazer de qualquer maneira? Então, a gente vê. Por que então o estranho eu trato bem?
Sabe por quê, gente? Porque na rua me mostro como quero que me vejam. É bem assim. Porque na rua me mostro como quero que me vejam. Então, quer saber quem você é? Quanto mais íntimo, somos mais o que somos. Quanto mais íntimos, somos mais o que somos. Quer saber quem você é? Os espíritos nos respondem. Nós sabemos que nós somos influenciados, sofremos influências o tempo inteiro. Nós vivemos essa estreita relação com o mundo espiritual. Recebemos influência de encarnados, como também dos desencarnados. E aí Kardec perguntou, como saber então, já que temos essas influências tão diretas, e nós tem até uma pergunta mais direta ainda, se os espíritos nos influenciam, e eles respondem, muito mais do que imaginais. E Kardec então pergunta, já que eles nos influenciam tanto, como saber aqueles pensamentos que se são meus ou são dos espíritos desencarnados? Eles nos dizem, geralmente o primeiro pensamento é o seu. Se o primeiro pensamento é meu, onde eu ajo por reflexo? Onde eu ajo mais naturalmente? Em casa. Em casa eu não fico ponderando palavras. Em casa eu não fico escolhendo o momento para dizer. Eu ajo muito naturalmente. E aí é onde vem responder dar embasamento à nossa pergunta lá. Quem sou eu? Quer saber quem você é? É só você se observar como você é. Com a família, que é a nossa primeira sociedade. Essa que foi instituída para que nós pudéssemos nos aproximar e melhorar a nossa condição humana. É nela que nós vamos começar a ter essa preocupação para que quando nós formos para a sociedade e aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade de garantir direitos e deveres, nós termos esses reflexos melhores do que aqueles que a gente está vendo por aí. Mas aí nós podemos dizer assim, mas Valquíria, nós somos em casa assim porque nós somos tão íntimos, nós convivemos tanto que vai virando rotina. Os nossos, esse contato diário vai virando rotina. E aí eu descobri durante os estudos, e compartilho com vocês um conceito bem bacana de rotina, que fala assim, que a rotina não está em fazer a mesma coisa sempre. A rotina está em sempre ser o mesmo quando se faz a mesma coisa. É bem interessante. Então, a rotina não está em fazer a mesma coisa sempre. A rotina está em sempre ser o mesmo quando se faz a mesma coisa. Aí nós seremos nós. Serei eu. Se eu sou do jeito que eu sou em casa, se eu faço esse exercício de ser gentil, de ser educado, de ser amoroso, de ser bondoso, eu serei em qualquer lugar. Em qualquer lugar onde eu conviver, onde eu estiver nessa convivência. Porque a vida, gente, ela é bem simples. A vida, ela nos dá o que nós damos a ela. Então, a vida, ela nos dá o que damos a ela. Ela age, ela não age, ela reage às nossas atitudes. Então, ela não age, ela reage às nossas atitudes. Ou nós poderíamos traduzir, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que eu semear, eu terei. Então, é assim a vida. Então, se eu vivo com otimismo eu terei. Se eu vivo com alegria eu terei. Então, isso aí é o cumprimento da lei de sociedade. Conviver harmoniosamente. Entendendo que há duas regras de convivência.
Duas regras de convivência da sociedade. A primeira regra: todo mundo tem razão. E a segunda regra: todo mundo tem razão. Se a regra é essa e é bem clara, por que nós vivemos nesse embate de ideias quando um externa uma ideia que eu não concordo? Por que a gente age dessa forma? Se seria bem mais tranquilo entendermos que ficaríamos mais ricos, seríamos mais ricos se entendêssemos que ele tem a ideia dele, ele tem a razão de ter aquele pensamento. E eu também tenho razão de pensar da maneira com qual eu penso. E se nós juntássemos os dois conhecimentos, as duas opiniões, e tivéssemos então aí um terceiro conhecimento, nós seríamos muito mais ricos. Então é isso que a gente tem que aprender nessa lei, que é nesse diálogo, é escutando o outro. Rubem Alves, ele tem um texto fabuloso, intitulado Escutatória. Ele nos fala disso, que ouvir o outro pode nos possibilitar sermos mais ricos de ideias. E aí vem um outro entendimento, que o primeiro passo deve ser daquele que mais compreende. Vou repetir. O primeiro passo deve ser daquele que compreendeu, que mais compreendeu essa vivência. Essa comunhão com essa lei, ela deve ser de entender que todo mundo tem razão, deve ser dado por aquele que mais compreende. E aí nós vamos ver que também, além dessas regras de convivência, nós temos que desenvolver 3 habilidades, 3 potenciais, que também está em nós. Nós temos que desenvolver a compreensão, a sensibilidade e o sentimento. Então, para que a gente possa vivenciar, né, essa lei, nós temos que desenvolver a compreensão, a sensibilidade e o sentimento. Compreensão no sentido de nos colocar no lugar do outro. Que compreender não significa concordar, mas colocar-se no lugar do outro. Conta que um chinês, ele foi visitar um túmulo e ofertou um pote de arroz. E colocou o pote de arroz lá no túmulo. E um outro ao lado estava ofertando flores. E de repente ele vira para o lado e indaga ao chinês: você acredita mesmo que seu morto vem comer o arroz? O chinês vai e responde: sim, acredito, quando o seu vier cheirar as flores. Então é por aí. É termos a compreensão e, junto com essa compreensão, a sensibilidade de perceber o outro, de ponderar a hora da verdade, de ser verdadeiro sem ser ofensivo, esperar essa hora de falar. E aí nós nos perguntamos, mas qual que é a hora de falar? Qual que é a hora, esperar essa hora de falar? Em que momento eu devo fazer isso? A hora de falar é a hora que o outro estiver preparado para ouvir. Gente, é muito belo. Então aí nós vamos aprendendo, vendo que nós temos muito a aprender ainda sobre essa lei, nesse exercício. E isso nós estamos falando aqui, dando uma ideia de situações simples do nosso dia a dia. Mas ainda temos muito mais o que desenvolver quando nós começamos a entender que não só por palavras e atitudes, mas que também por pensamento nós estamos nessa convivência. Mas como o nosso Chico mesmo nos disse, né? Por que estáis preocupados com as grandes coisas, se ainda não dais conta das pequenas?
Então vamos começar pequenininho. É nesse pequeno que nós vamos nos fazendo grande para entender e conviver com as coisas maiores, com os fatos maiores que surgirão em nossas vidas, no meio que nós podemos dizer, tantas situações que a gente precisa, exige a nossa compreensão, quando na política, quando em situações ainda de nossos irmãos que se endurecidos e que praticam atos que a gente já vê que por exemplo, de morte, de matar alguém, dessas agressões com o outro, de situações maiores que exigem maiores compreensões. Nossa, então nós vamos pensando pequeno, fazendo lá na nossa família, esse dia a dia, esperando a hora de falar, mas de falar e ouvindo sempre. Mas entendendo que, além de falar, nós temos, além de esperar o tempo, nós temos também que observar a forma de falar. Olha que legal. Então, além de esperar a hora de falar, do tempo, eu tenho que ter a forma de falar. Olha só um exemplo que nós vamos ver agora. Se nós estamos no meio de uma conversa, de uma discussão, se eu viro para a pessoa e digo, discordo de você. A pessoa acabou de dar uma opinião e eu falo, discordo de você. Nesse momento, o impacto que a pessoa vai sentir, ela vai se mostrar resistente ao que eu possa dizer, o que eu possa dizer daí em diante. Mas se eu espero e eu observo como falar, essa forma de dizer e falar, e me referir, da seguinte forma, interessante a sua ideia, mas eu tenho uma outra opinião, eu penso de uma outra forma. Só eu estou dizendo a mesma coisa de uma maneira diferente, de forma mais agradável, que eu vou colocar o outro com mais disposição para me ouvir. Então, olha só, nós temos que saber a hora de falar. A hora de falar é a hora que a pessoa com quem eu estou falando está preparado para ouvir, também observando a forma de dizer. E aí nós vamos ver que os Espíritos também nos falam da função da palavra. Por que nós falamos? Por que nós temos o dom da fala? Por que nós sabemos conversar, nos comunicamos dessa forma através da palavra? E os Espíritos, na pergunta 766, lá do Livro dos Espíritos, eles vêm nos dizer que a função da palavra é para viver bem em sociedade. A função da palavra é para viver bem em sociedade. E Emmanuel, ele diz o seguinte, quando tua palavra não ajuda, cala-te. Emmanuel, né? Quando a tua palavra não ajuda, cala-te. E nós temos, então, a última habilidade que nós temos que desenvolver. Os sentimentos. Lembrando, pessoal, que isso tudo acontece num turbilhão, né? Nada acontece compartimentado, é tudo junto, que nós temos que ir percebendo através da autorreflexão. O que me faltou no meu diálogo? O que levou a essa comunicação feliz, a esse relacionamento infeliz? É sempre na autorreflexão. Então, o sentimento é sentir o outro, é lidar com o diferente, com as adversidades, lidar com o que nos desagrada. Nós tivemos, há umas 2 semanas atrás, a nossa companheira Cristiane, que falou, ela teve uma palestra só com esse tema de sentimento, que a gente viu quão importante é falar de sentimentos. E Selmar falou na semana anterior, na semana passada, sobre saúde e os impactos do sentimento na saúde para o mundo de regeneração. Por que no mundo de regeneração? Porque nós vamos ganhando cada vez mais consciência para bem viver, para fazer melhor aquilo que nós já fazemos. Lembrando que os sentimentos é o tempero dos pensamentos. Então, tudo que eu falo, ou a maneira como eu ajo, ela vem carregada de sentimentos. Por isso eu tenho que preocupar com meus sentimentos, porque tudo começa pelo pensamento, que deságua
misturado aos meus sentimentos, eu vou traduzir em ação, em palavras e atitudes. E tudo isso, lembrando mais uma vez, nos exige então essa autorreflexão cotidiana, diária. E nós já estamos chegando ao final da nossa conversa. Então nós vamos entendendo aqui que conviver é um exercício. Conviver é um exercício de fazer melhor o que puder. Conviver é o exercício de fazer melhor o que já fazemos. E que a vida em sociedade é para nos elevar. Gente, é uma lei belíssima. Ela nos indica a felicidade, vale a pena estudá-la mais, vale a pena conhecê-la. O Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas. É o primeiro livro da codificação. Ele tem, vou dar uma olhadinha aqui. Foram 1019 perguntas feitas aos espíritos. Então, ali tem resposta para todas as nossas dúvidas. É só recorrer lá, que é um norte, um direcionamento. E sempre ouvir a nossa consciência. Não precisa ser espírita. Se você não quiser ler o livro, se ler já é uma ferramenta a mais. Mas você pode, como os espíritos nos disseram, é a consciência. E a consciência independe de você ser espírita, se você não ser ateu, se você, qualquer denominação religiosa. Está lá, está gravada na consciência. É só fazer o autoexame diário. E aí nós vamos ver que Deus, ele não nos deixou órfãos. Deus não nos deixou órfãos. Então ele nos deixou, né, escrita em nossa consciência as leis. Kardec pergunta qual o meio mais fácil, mais prático e eficaz, rápido, eficiente, bem amineirado mesmo, né? Prático e eficiente para que a gente pudesse ter melhores resultados. Mas ainda assim, Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Ela diz: Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus é essa pessoa, é esse ser, né, esse ser iluminado que nós temos para nos guiar, que tem o que melhor podemos seguir. Guia, pessoal, a gente segue. Modelo, a gente copia. Então, só para a gente ficar bem, para a gente entender, internalizar. Guia, a gente segue. Modelo, a gente copia. E que nós possamos, então, nos perguntar sempre nas nossas relações: como Jesus faria o que eu vou fazer? Como Jesus faria o que eu vou fazer? Sempre que tivermos em dúvida em alguma coisa em relação ao outro, na minha família, no meu trabalho, em qualquer agrupamento que eu tiver, qualquer agrupamento que eu tiver, porque nós não progredimos sozinhos. Nós precisamos dessas relações para evoluir. Então, onde eu estiver, que eu possa fazer essa pergunta: como Jesus faria o que eu vou fazer? Ele é o nosso modelo e guia. E assim nós terminamos o nosso encontro. Semana que vem nós teremos a lei de trabalho com outro companheiro nosso que vai falar sobre o tema. E nós agradecemos então a participação de todos, as energias boas que eu recebi daqui. Muito obrigada pelo carinho, e é sempre uma alegria quando nós nos encontramos para falar do Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo, a luz da doutrina espírita. Então nós agradecemos também a espiritualidade, como nossos irmãos encarnados e todos aqueles que participaram conosco dessa noite de amor e de carinho. E que possamos, Senhor Jesus, fazer melhor do que já fazemos. Que possamos nos fortalecer
nos seus ensinamentos, entendendo-o como modelo e guia. Que assim seja. Encerramento.